Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa blusinha top-down que eu utilizei o fio Tome da Pinguim. É um trabalho super bacana, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Antes de eu passar para vocês as instruções da videoaula, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não estão inscritos e ativarem todas as notificações para não perder as próximas aulas. Além disso, se vocês puderem, me sigam no Instagram e no Facebook porque sempre tem novidade. É isso aí e vamos para o passo a passo. Então, pessoal, para confeccionarmos a nossa peça, eu resolvi utilizar o fio Tome. Esses novelos aqui eram sobras, tá? De outras peças que eu havia confeccionado, então eu tenho mais ou menos um novelo de cada cor. Vou começar por essa cor aqui, que é o azul bem escuro. É a cor 9572. Esse aqui é um begezinho, creme, 9722. Esse aqui é mais salmãozinho, é a cor 3352, o azul claro, cor 9573, e o branco, que é a cor 002. Eu vou utilizar agulha de crochê 4,5 mm, marcador de pontos, tesoura, fita métrica, papel, caneta e calculadora. Para a gente iniciar a nossa peça, a gente precisa, então, fazer a medida do nosso cordão de correntinhas inicial. Eu fiz aqui um cordão de correntinhas, coloquei 86 correntes. Como vocês já devem ter visto, eu costumo fazer o meu top-down fazendo o meu cordão inicial e acrescentando os 4 pontos para fazer a separação das mangas e do corpo. Então, aqui nós vamos ter 4 pontos extras. Se no meu cordão tinha 86, por tamanho para passar na minha cabeça, eu tenho que fazer 86 mais 4, eu vou ter 90. Porém, para fazer a divisão, né, com as proporções que a gente costuma fazer para manga, 20% para cada, e corpo, 30% para cada lado, eu vou considerar aqui os meus 86 pontos iniciais, não os 90, porque vai ser 86 mais 4. Então, com essas informações aqui, eu vou aproximar um pouquinho, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar. E se vocês ficarem com alguma dúvida, tem aqui no canal um vídeo onde eu ensino vocês a calcularem os pontos para o top-down, mas com essas informações a gente já consegue ter o nosso cálculo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui os meus 86 pontos, eu vou multiplicar por 30 e vou dividir por 100. Isso é regra de 3, tá? 86, eu preciso chegar a 30% dos 86 pontos. 30% dos 86 pontos é 25,8. Como eu tenho aqui um 8 depois da vírgula, eu vou arredondar para mais. Então, eu vou colocar 26 pontos para cada lado do corpo. São 2 vezes, então. E 86 vezes 20 para as mangas, né? Eu vou dividir por 100. Eu tenho 17,2. Como depois da vírgula tá menor do que 5, eu vou diminuir. Então, eu vou ter 17 pontos em cada manga. Se eu fizer aqui 17 mais 17, porque são 2 mangas, né? Mais 26 mais 26, eu fico com os meus 86 pontos. Então, eu sei que eu vou ter 26 pontos na parte das costas, 26 pontos na parte da frente, 17 pontos em uma manga, 17 pontos na outra manga, e mais os meus 4 pontinhos de separação. A gente faz esse cálculo para chegar no nosso total. Então, o meu total de pontos na correntinha inicial vai ser 90 pontos. Eu tenho aqui minha corrente inicial com os 90 pontos. Eu sei que vocês vão querer me matar, porque eu tô utilizando aqui no começo o fio azul escuro e fica ruim de enxergar no vídeo. Mas não tem segredo essa primeira parte, tá? Justamente por isso eu comecei com o azul escuro. A gente vai pegar o nosso cordão, né? Colocamos aqui a quantidade de pontos.
Eu sugiro que essa quantidade de pontos possa ser utilizada para todos os tamanhos, mas se vocês estiverem utilizando outro fio, o meu cordão inicial de correntinhas aberto, né, ficou com 49, 50 centímetros. Então, se vocês fizerem um cordão com 50 centímetros, vocês conseguem aí fazer o cálculo conforme eu mostrei para vocês, né? Vendo quantos pontos vocês têm nesses 50 centímetros. E a partir disso, então, fazer a proporção que eu acabei de mostrar para vocês no vídeo. Cordão inicial, 50 centímetros. E para quem for utilizar o fio Tome, 90 correntinhas. A gente vai abrir o nosso cordão e vai cuidar para não torcer ele, né? As correntinhas têm que ficar todas pro mesmo lado. E aí, eu vou pegar o primeiro e o último ponto e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, para fechar o meu círculo inicial. Fiz um ponto baixíssimo, agora eu tenho aqui o meu trabalho fechado. Como vocês podem ver. O que eu vou fazer? Eu vou subir duas correntes. Não, desculpa, pessoal. Eu vou subir uma corrente e vou colocar aqui um ponto baixo para cada ponto de base da minha correntinha inicial. Isso vocês já sabem fazer. Se vocês são iniciantes, tem vídeos aqui no canal para iniciantes e tem outros top-downs também que podem facilitar que vocês iniciem a peça de vocês. Um ponto baixo para cada ponto de base. E eu vou avançar aqui até chegar no começo da carreira. Quando eu chegar aqui no começo da carreira, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Aqui, pessoal, fiz ponto baixo em todas as correntinhas do meu cordão. E agora eu vou pegar aqui o meu último ponto que eu acabei de fazer, eu vou prender ele aqui no primeiro ponto da carreira que eu fiz. Ele tá mais apertadinho, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Certo? Aqui está fechada a nossa volta inicial. Nós vamos fazer agora mais uma carreira de ponto baixo, tá? Então, a gente sobe uma corrente, vai colocando ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior, tá? Não tem segredo, é só colocar ponto sobre ponto. Eu vou avançar aqui, volto com vocês no final dessa carreira para mostrar o próximo passo. Cheguei ao final da segunda carreira de ponto baixo, mais uma vez a gente vai prender aqui, lá no primeiro pontinho da carreira, com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma carreira de ponto alto. Essas duas primeiras carreiras de ponto baixo foi só para iniciar o trabalho, tá? Nós não vamos contar ela a partir do nosso desenho. O nosso desenho vai ser intercalando uma carreira de ponto alto e uma carreira de meio ponto alto. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de meio ponto alto, para formar as nossas listras, tá? E aí, a cada troca dessas duas carreiras, a gente troca a cor. Mas antes disso, nós temos que posicionar os nossos marcadores, porque na próxima carreira a gente já vai iniciar os nossos aumentos. Essa aqui é como se fosse a gola da nossa peça, tá? Então, onde que a gente vai posicionar os nossos marcadores? Eu tenho aqui, né, esse primeiro ponto. Nesse ponto aqui, eu já vou colocar um marcador, porque eu já vou fazer um aumento no primeiro, tá? Por que eu gosto de fazer assim? Porque eu acho que o trabalho fica mais regular nos pontos de subida. Então, aqui eu já vou ter meu primeiro aumento, e agora eu vou contar aqui, a partir do segundo ponto, os meus 26 pontos para a parte das costas. Então, eu tenho que contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. No pontinho ao lado, eu coloco
o segundo marcador. Tem o primeiro aqui e o segundo. Agora, eu tenho que separar os pontos para manga. Então, a partir esse eu não conto. No ponto ao lado que eu coloquei o marcador, eu vou contar 17 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. No ponto ao lado, eu coloco o meu terceiro marcador. Aqui são as mangas. E agora eu tenho que ter mais 26 pontos, sem contar o ponto do marcador. Então, conto a partir do próximo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. No ponto ao lado, o meu quarto marcador. E aqui nesse intervalo eu tenho que ter 17 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. E aqui é o meu pontinho inicial, onde vai ter aumento também. Então, vejam só que aqui com os marcadores, a gente tem isso aqui. Aqui, certo? Então, nós vamos iniciar aqui a nossa carreira no primeiro ponto. E nele, nós já vamos fazer um aumento. Como que é o aumento? Cuidem com esse fio, quem for utilizar, porque a trama dele é bem aberta. Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3 correntes, meu primeiro ponto alto, e mais 2 correntes. E no mesmo espaço de ponto, coloco mais um ponto alto. Se vocês preferirem, eu acho que eu até vou fazer diferente. Eu vou fazer 3 correntes, porque eu não quero que fique tão aparente o aumento. Então, eu vou fazer 3 correntes e mais uma só, tá? Vamos fazer assim o aumento nesse trabalho, que fica melhor. E no mesmo espaço de ponto, a gente coloca mais um ponto alto. Então, vai ser um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nos pontos ao lado, eu coloco um ponto alto para cada ponto que eu tenho. Então, sem contar esses daqui do aumento, para cada ponto ao lado eu vou ter um ponto alto. Eu preciso ter, então, depois do meu aumento, 26 pontos altos. Eu vou colocar aqui os meus 26 pontos altos e eu volto para mostrar para vocês o próximo ponto. Então, eu avancei aqui até um ponto antes do meu próximo marcador. No meu próximo marcador, eu vou tirar o marcador, no próximo ponto eu tenho que fazer um aumento. Então, eu entro aqui no meu ponto, faço um ponto alto, faço uma corrente no mesmo espaço, mais um ponto alto. E eu vou fazer isso, agora eu sigo colocando ponto alto, um ponto para cada ponto da carreira anterior, até o último ponto antes do meu próximo marcador. Como ali eu fiz a parte que eu vou chamar de parte das costas, nesse momento eu tô fazendo a manga. Para cada manga eu preciso de 17 pontos, como vocês já sabem. Então, eu vou contar aqui, só para garantir que eu tenho, depois do meu aumento, que tá aqui, ó. Eu até vou colocar o marcador para ajudar vocês a visualizar depois na próxima carreira. Depois do meu aumento, tenho que ter 17 pontos. Eu vou seguir aqui até o próximo marcador e volto com vocês. Tô chegando aqui, vou fazer o meu último ponto antes do marcador. Vou tirar o meu marcador e vou fazer o ponto do marcador, um aumento. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo ponto. Vou recolocar aqui só para vocês visualizarem na próxima carreira. E agora eu sigo colocando aqui um ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior até chegar no marcador. Quando eu chegar no meu próximo marcador, eu vou fazer um aumento e assim eu vou indo até fechar essa volta. Então, eu vou avançar aqui até chegar no marcador e eu volto com vocês.
Então, cheguei aqui antes do meu último marcador. Eu vou fazer meu último aumento, são 4 aumentos na carreira. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. Não precisam recolocar os marcadores, tá? Eu só quero mostrar para vocês no vídeo com facilidade, porque o fio é escuro. Vou avançar aqui, então, até chegar ali. Agora são poucos pontos, né? É uma manga aqui, então são 17 pontos. Vamos avançar juntos. Um pontinho para cada ponto de base. Eu sei que o vídeo fica ruim de ver no ponto escuro, mas vocês já sabem fazer ponto alto. Se vocês não sabem, tem vídeo aqui no canal mostrando. Tem outros vídeos de top-down para vocês verificarem a construção dessa peça. Tem um vídeo exclusivo sobre isso, mostrando como calcular, como fazer a estrutura. Vamos contar aqui, né, sem contar o nosso aumento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, aqui no último ponto, o meu 17º. Então, pessoal, antes eu tinha comentado que eu ia fazer uma carreira de ponto alto e uma carreira de meio ponto alto. Eu mudei de ideia e essa peça vai ser inteira com repetições de carreiras de ponto alto. Então, aqui eu cheguei ao final dessa primeira carreira, onde eu fiz os aumentos. Eu tirei aqui os marcadores, mas a gente vai conseguir visualizar, ó, que eu tenho 4 aumentos na minha peça. Ao longo das carreiras vai ficar mais fácil para vocês perceberem isso. Eu vou fechar aqui a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que eu subi, dessa forma aqui. E agora, a minha próxima carreira eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou caminhar para dentro desse espaço com um ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou subir a mesma coisa, 4 correntes e vou colocar um ponto alto para fazer um aumento. Vou laçar a minha agulha e agora aqui, ó, já nesse primeiro espaço, que é do primeiro ponto alto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto. E eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto em todos os meus pontos, até eu chegar aqui, no meu próximo aumento. Se vocês têm dificuldade para localizar os aumentos, pelo menos nas primeiras carreiras, mantenham um marcador, porque ele vai ajudar vocês. Com as carreiras de ponto alto, a nossa listra vai ficar um pouquinho mais larga, tá? Então, se vocês quiserem listras mais finas na troca de cor, vocês fazem apenas uma carreira de ponto alto e já troca a cor. Ou podem ir intercalando, né? Com uma cor faz 2 carreiras de ponto alto, com a outra faz uma, e daí vai ficar diferente. Eu só quero mostrar para vocês aqui quando a gente chegar no próximo aumento. Chegando aqui, ó. Cheguei aqui, né, no meu último ponto. E agora aqui eu tenho o meu lugar de aumento, que eu tenho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto saindo do mesmo ponto da carreira anterior. Na carreira clara eu mostro para vocês, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, aqui dentro desse espaço eu vou fazer um aumento com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E nesse primeiro ponto aqui, eu já coloco um ponto alto. E sigo colocando um ponto alto para cada ponto da carreira. Eu vou avançar aqui e eu volto com vocês no final da carreira para mostrar qual é o próximo passo para nossa próxima carreirinha. Aqui, pessoal, cheguei ao final, né, da carreira. Eu vou só desmanchar esses últimos pontos para mostrar para vocês, para que não fique dúvida. Eu coloquei, né, esse ponto que eu fiz aqui sobre esse. Ó, esse ponto aqui corresponde a esse aqui, tá? E agora aqui no último eu tenho que colocar mais um pontinho. Se vocês ficarem com dúvida, contem os pontos de vocês. A cada carreira que a gente faz,
tem que ter 2 pontos a mais. Por sequência, né? Aqui, ó, nós temos já o formato da nossa top-down. Vai ficando assim. Agora, nós vamos trocar a cor. Então, vai facilitar para vocês enxergarem o que a gente tem que fazer. Eu vou pegar aqui minha próxima cor, que é esse begezinho. Eu vou cortar aqui o fio azul e eu vou arrematar. Ah, mas por quê? Porque vai ficar mais fácil. Arrematei aqui, ó. Vou passar esse fio pra cá. E agora eu venho com o bege, entro aqui nesse espaço de aumento e vou fazer aqui 4 correntes, um ponto alto e mais uma. E no mesmo espaço, mais um ponto alto. Agora aqui a gente dá uma puxadinha no fio. E ficou assim. Agora, um ponto alto para cada ponto de base. E a gente vai repetindo, eu já tô escondendo o fio aqui, ó. Se vocês já quiserem ir arrematando esses fios, fica mais fácil. Daí a gente vai arrematar aqui pelo lado do avesso. A gente entra, abre o fio, eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho aqui meu fio, o fio tome, ele é bem fácil de abrir, a torção dele não é forte. Eu vou abrir aqui o meu fio. Separei algumas perninhas, eu vou voltar aqui um pontinho com a minha agulha. Puxo aqui um pouco do fio, separadinho. Agora eu vou dar um nó. Eu sempre gosto de fazer o nó duplo. E eu corto. Por que que a gente faz isso? Quando a gente chega lá no final, não tem aquele monte de fio para arrematar. A gente já vai fazendo a troca das cores e arrematando. Depois eu vou fazer com o azul também. E aqui, pessoal, é padrão, tá? Um ponto alto pro ponto alto da carreira anterior, até eu chegar no meu aumento. Então, eu vou avançar. Quando eu chegar no aumento, eu volto só para repassar com vocês isso, para que vocês vejam com o fio claro. Mas não tem segredo, não tem mistério. É uma blusa muito simples, mas que vai ficar com um efeito legal, justamente por conta da troca de cores. Se vocês quiserem fazer agora, por exemplo, na próxima carreira, fazer apenas uma dessa cor aqui, já introduziu o salmão, dá para fazer também, tá? Fica legal. Mas isso é a critério de cada um. Eu acho que eu vou fazer as listras todas iguais, não sei, tô pensando ainda. Mas eu vou avançar aqui e eu volto com vocês na partezinha do aumento, só para mostrar o próximo passo para aqui, pessoal, chegando, né, no nosso aumento. Nós temos aqui 2 pontos altos saindo do centro do aumento da carreira anterior, então é hora de fazer aumento. Eu vou entrar aqui, fazer um ponto alto e uma corrente, mais um ponto alto. E nesse primeiro ponto aqui, eu já entro e faço um ponto alto. E vou colocando ponto sobre ponto até o próximo aumento. Como eu falei para vocês, na nossa primeira carreira lá, nós separamos 26 pontos para ser a nossa parte das costas, né? Vamos tratar como costas primeiro. Então, aqui eu tenho 26 pontos e eu tinha mais um de cada lado do nosso aumento. Então, 28 pontos. Na próxima carreira, eu fiz aumentos. Então, de 28, eu tenho um aumento aqui 29 e um aumento aqui 30. O mesmo vai valer para as mangas. A cada carreira, a gente vai aumentando um pontinho de cada lado do aumento, tá? E a gente vai crescendo a nossa peça, fazendo os aumentos, até a gente chegar na nossa altura de cava.
Eu costumo trabalhar para peças para o meu tamanho, que eu considero um M apertado, um G soltinho, eu sempre faço cavas com 18, 19 centímetros. Então, eu sugiro que quem estiver fazendo uma peça tamanho P ou PP, faça entre 16 e 17 centímetros com aumento. Quem estiver fazendo M, faça de 18 a 19 centímetros fazendo os aumentos, a contar aqui da primeira carreira, tá? Quem estiver fazendo G, faz 20, 21 centímetros. E quem estiver fazendo GG, faz 23, 24 centímetros. O ideal é ir medindo para a peça ir tomando o tamanho que vocês quiserem. Cheguei aqui antes do aumento, vou entrar aqui, vou fazer o meu aumento. E no primeiro ponto seguinte, eu já faço o meu ponto alto da sequência. E a gente vai ir até o final e vai trocando as cores. Então, dessa cor aqui, eu vou partir para essa. Vou fazer 2 carreiras de ponto alto com essa. Depois 2 com o azul, 2 com o branco. E aí, eu vou voltar para o azul e vou seguir repetindo essas cores na ordem que eu escolhi. Vocês podem alterar para a ordem que vocês quiserem. Eu vou avançar aqui o meu trabalho, vou fazer as minhas carreiras, e aí eu vou voltar com vocês para mostrar a parte que a gente faz a separação de corpo e mangas. Aqui, como vocês podem ver, então eu fiz, né, a primeira sequência de azul, o bege, o rosinha, o azul claro e o branco. E aí eu fiz uma sequência de azul e outra do bege. E eu vou medir aqui com vocês a minha altura de cava, né, com os aumentos, ficou de 19 centímetros. Então, eu considero que é o tamanho adequado para a peça que eu tô fazendo, M ou G. Agora, nós vamos passar a trabalhar apenas no corpo, né? Então, nós vamos deixar de trabalhar nessa parte aqui das mangas e vamos trabalhar circular apenas, fechando o nosso corpo. Então, o próximo passo, que é importante, cortar o fio aqui. Aí, eu vou só desmanchar aqui. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Opa. Vou fazer diferente esse arremate aqui. Vou fechar nesse ponto aqui. Vou introduzir minha agulha aqui na terceira correntinha daquele primeiro ponto que eu fiz no começo dessa carreira. Vou puxar o meu fio por dentro dela. E vou puxar o meu fio aqui na cabeça desse último ponto que eu acabei de fazer. Fica assim. E agora aqui no avesso, eu vou fazer o meu nó. E já arremato o fio, porque nesse trabalho, como vai ter bastante fio para arrematar, eu recomendo a vocês que já façam os arremates conforme estão trocando a cor, para não ter problema, porque senão vai chegar lá no final e vocês vão querer me matar de tanto arremate que tem para fazer. Essa é uma dica de ouro, tá? Feito isso aqui, agora a gente corta o fio. E agora sim, a gente sabe que na parte que tem mais pontos é a parte do nosso corpo, a parte que tem menos pontos é a parte da nossa manga. O meu corpo aqui ficou com 46 centímetros para cada lado da peça, tá? É a circunferência que eu necessito. Então, eu vou vir aqui na parte onde eu fiz o meu último arremate, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a minha agulha aqui, vou pegar a minha nova cor, que no meu caso aqui é rosa. Vou pegar aqui a minha cor. Venho aqui nesse espacinho. Vou fazer aqui um ponto alto. 3 correntinhas, né?
vou aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. E vou colocar um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui nessa carreira, até eu chegar antes lá do meu aumento, do outro lado. Então, eu vou parar antes do meu aumento, porque daí lá eu vou fazer a união, né, de um lado com o outro, para deixar de trabalhar uma manga. Então, eu vou avançar aqui os meus pontos, toda essa parte aqui, até o meu aumento. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Eu avancei aqui toda essa parte, cheguei aqui no centro do meu aumento, onde eu faria um aumento. Agora, eu não vou fazer, eu vou pular essa parte aqui e vou direto pro meu aumento lá do outro lado. E aí, aqui, a mesma coisa, no centro eu vou fazer um ponto alto e vou colocando ponto alto em todos os meus pontos, a começar aqui por esse primeiro. Se vocês sentirem necessidade, porque a blusa vai ficar assim, ó, nessa parte, embaixo do braço. Se vocês acharem que tá muito justo aqui, mas que a altura de cava já deu o suficiente para vocês, vocês têm que provar ou medir, né? Caso essa parte aqui da circunferência do peito fique apertada, você tem o seio grande, e essa parte aqui de cava deu boa, ela passou certinho embaixo do seu braço, você pode colocar aqui algumas correntinhas, só para aumentar essa parte. Faz aqui 2, 3 correntinhas, até mais, se for o caso, e aí sim coloca o ponto lá do outro lado. E aí na outra carreira, quando você for colocar mais pontos altos, né, sobre esses pontos aqui, você vai pôr pontos altos nessa correntinha. Lembrando que a mesma quantidade de pontos que você colocar aqui, se você colocar, você tem que colocar aqui do outro lado também, antes de fechar a carreira. Porque a gente tem que fazer a nossa peça harmônica, né? Nesse momento a gente tá fazendo a parte do fechamento da axila. Eu não vou colocar ponto nenhum aqui, porque o tamanho pra mim, em princípio, tá ok. Mas depois que eu terminar essa carreira, eu vou medir, né? Eu vou experimentar pra ver se tá me servindo ou vou medir. Então, vamos prosseguir aqui, né? Colocando ponto alto para todos os pontos, até chegar aqui, ó, nesse outro aumento lá do outro lado. Eu tô colocando os pontos por aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, ó, coloquei os pontos, né, depois que eu fiz essa junção. Só vou afastar os marcadores aqui para não atrapalhar. Coloquei os pontos aqui, tô chegando aqui no aumento, vou colocar um ponto alto no espacinho. E agora sim, eu já tenho esse início de carreira aqui do outro lado, eu só vou unir um ponto ao outro com um ponto baixíssimo. Agora, nós temos que ter dos dois lados a mesma quantidade de pontos. E, pessoal, agora nós vamos seguir trabalhando, né, de forma circular, alternando entre as cores que a gente tem, para que a nossa peça vá crescendo. Aqui é a abertura da nossa manga e aqui é o nosso corpo. O que é importante? A gente vai crescer até a altura que a gente quer que essa peça fique. Pode ser um cropped? Pode. Aí vocês vão tecer até abaixo do seio, ali nas costelas, acima do umbigo. Pode ser uma blusa? Pode também. Tem que crescer ela reta, não precisa fazer nem aumento nem diminuição, salvo se for a sua medida, né? Até lá o tamanho que você quer que fique no seu quadril, enfim, como uma blusa. Pode ser um vestido? Pode. Aí você faz aumentos ou faz diminuições, né, conforme for necessário para fazer modelagem de cintura e quadril, mas pode ser também. Se você for fazer um vestido, por exemplo, é só ir incluindo aumentos ao longo da carreira. Eu até gostaria muito de fazer um vestido, mas eu não tenho fio suficiente, porque eu tenho apenas um novelo de cada. Então, claro que se eu chegar lá perto do meu quadril e verificar que eu tenho ainda mais de meio novelo de cada cor, talvez eu mude de ideia e resolva fazer um vestido. Ou, sei lá, no futuro eu posso comprar mais fio e aumentar essa peça e fazer um vestido, porque eu acho que vai ficar bem legal um vestido nessas cores. Mas eu só quero mostrar para vocês as infinitas possibilidades que a gente tem. Então, agora eu vou continuar crescendo a minha peça.
E aí eu volto para mostrar para vocês a altura que eu teci, passar a quantidade de centímetros e finalizar a peça junto com vocês. Então, pessoal, eu cresci aqui a minha peça, né? E eu vou passar para vocês a medida total. Lá do topo até a barra, ela ficou com 57 centímetros. Eu finalizei com a carreira de ponto alto e fiz 2 carreiras de ponto baixo, só para dar um acabamento. Como vocês podem ver, ela ficou com esse efeito bem legal, toda listradinha. E eu gostei bastante do resultado. Aqui, depois que eu fiz a separação das mangas, né, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 carreiras de ponto alto e 2 carreiras de ponto baixo. Essa é a nossa peça, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se vocês fizerem, me marquem para que eu possa ver o trabalho de vocês. E a gente se encontra na próxima aula.